Bom, gente, hoje nós vamos falar de um caso bastante esquisito que envolve dois gêmeos chamados Daniel e David. Desde quando eram muito pequenos, os dois sempre tomaram juntos as decisões mais importantes de suas vidas. Quando ainda eram adolescentes, eles começaram a trabalhar juntos em uma oficina como mecânicos. Eles torciam para o mesmo time e estavam sempre juntos. Alguns amigos dos irmãos disseram que eles até completavam as frases um do outro. Agora, o que ninguém nunca teria sido capaz de imaginar é que um dia os irmãos planejariam um crime juntos. Eu já vou contar tudo para vocês, mas antes, se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para a gente entender toda essa história esquisita, nós vamos nos transportar lá para o dia 22 de julho de 2003. Nessa altura, o Daniel estava em processo de separação da sua então esposa Heather, que tinha 30 anos de idade na época. Pausa rápida agora, pessoal, para falar sobre a Heather. Gente, Heather Springer nasceu no dia 21 de abril de 1973 em Arvada, no Colorado. Ela era filha do casal Dave e sua esposa Carol Springer. Bom, quando ela conheceu o Daniel, ela viu no rapaz a figura de um homem maduro e protetor, assim como era o seu pai. Os dois se casaram e tiveram 2 filhos, um garoto chamado Jacob e sua irmãzinha mais nova chamada Hannah. Inicialmente, aquela era uma família alegre e feliz. A Heather estava muito contente e o Daniel parecia sim o marido dos sonhos, um verdadeiro príncipe encantado. Mas essa situação mudou com o tempo. Aos poucos o homem foi mostrando quem ele era e a realidade estava sendo bem diferente do que a Heather tinha sonhado. Depois de anos de casamento, a Heather decidiu se divorciar. Ela estava cansada do controle excessivo do marido, então ela se mudou com os seus filhos para a casa dos seus pais, o Dave e a Carol, enquanto o Daniel contava com a ajuda do seu irmão gêmeo, David, para enfrentar essa situação difícil do divórcio. Os gêmeos sempre tomavam suas decisões juntos, mas é preciso dizer que o Daniel era o dominante. Ele era o líder, enquanto David, por sua vez, dificilmente discordava do irmão. Aliás, o David deu uma boa quantia em dinheiro para que o irmão se recuperasse e colocasse a sua vida nos trilhos após o divórcio. Foi ele também quem aconselhou o Daniel a evitar o divórcio, explicando que uma boa parte de seus rendimentos seria destinada ao pagamento da pensão alimentícia a seus filhos. E agora, sabendo de tudo isso, nós já podemos voltar para o dia 22 de julho de 2003. O Daniel ouviu os conselhos do irmão e estava a caminho da casa dos pais da Heather. O divórcio dos dois estava prestes a ser finalizado e ele ainda tinha esperanças de reconciliação, mas infelizmente não era por amor e sim pelo dinheiro. Ele morria de medo de que a pensão alimentícia o deixasse sem nada. Ele chegou na casa dos pais da Heather com flores e um cartão, tentando ali convencer a jovem a voltar atrás. Mas ela recusou mais que depressa e a situação ficou feia, viu? O pai da Heather, o Sr. Dave, que curiosamente era um veterano do Departamento de Polícia de Denver, teve que intervir e chamar a polícia. O Daniel ficou furioso e saiu da casa pisando firme, pisando duro mesmo, ele estava, pistola. O Sr. Dave, pessoal, percebeu que o genro era perigoso e muito descontrolado e sugeriu que sua filha Heather se afastasse dele durante todo o processo de divórcio. Os irmãos, então, elaboraram um novo plano. 2 dias depois, no dia 24 de julho de 2003, o Daniel ligou para Heather para pegar os documentos médicos das crianças. No final das contas, a Heather concordou em se encontrar com ele num McDonald's local, mas na verdade
ela acabou indo até a casa onde estavam morando os irmãos gêmeos e de lá ela desapareceu para sempre. A primeira pessoa a sentir falta da Heather foi a sua mãe, a senhora Carol. Ela percebeu que sua filha disse que iria apenas pegar alguns documentos com o Daniel e que em breve estaria de volta, e por isso já deveria ter retornado há muito tempo. Quando cerca de 1 hora se passou, a Carol Springer ficou preocupada porque a sua filha não atendia o celular. A Carol ligou para o seu genro para descobrir onde a Heather estava. O Daniel explicou que ela tinha chegado em casa, pegado os tais documentos, tinha deixado as crianças e em seguida tinha saído em seu carro para fazer compras em uma loja. Tudo isso pareceu muito estranho para a Carol, principalmente porque ela sabia que a carteira e os cartões de crédito da sua filha estavam em casa. Ela não podia fazer compras sem dinheiro ou cartões e certamente nunca deixaria seus netos com o Daniel, não antes de sair definitivamente o divórcio e serem acertados os dias das visitas e todas essas coisas legais e burocráticas. Já com um grande mau pressentimento, a Carol ligou para o seu marido Dave e contou a ele que a sua filha tinha ido ver o Daniel. Mais que depressa, o Dave foi para a casa do seu ex-genro, mas a Heather não estava lá e seu carro também não foi encontrado. O Daniel continuou insistindo que a Heather tinha ido embora por conta própria, deixando as crianças com ele e que logo ela voltaria. Os netos não sabiam dizer aos avós aonde a mãe estava ou para onde ela tinha ido. O Dave então chamou os serviços de emergência e, com sua experiência como policial, sentiu que sua filha estava em perigo. O Daniel permitiu e então os oficiais inspecionaram a casa e toda a área ao redor, mas não encontraram nada suspeito. A única coisa que os oficiais conseguiram descobrir foi que os registros médicos que a Heather foi buscar estavam na casa do Daniel e o cheque da pensão alimentícia ainda estava sem assinar. Sobre isso, o Daniel rapidamente explicou que provavelmente a Heather tinha esquecido os papéis porque saiu apressadamente da sua casa. Disse ainda que acreditava que em breve a Heather voltaria para pegar as crianças e que nesse momento ele assinaria o cheque e entregaria para ela. Bom, o Dave Springer entrou em seu carro e começou a percorrer as ruas da cidade esperando encontrar a sua filha viva, mas infelizmente naquele dia nenhuma boa notícia saiu. Na manhã do dia seguinte, portanto dia 25 de julho de 2003, Heather The Wild foi oficialmente reportada como desaparecida. O detetive Mark Crider, do Departamento de Polícia de Denver, juntou-se às buscas pela mulher. O detetive concordou rapidamente com as suspeitas do Dave. Ninguém acreditava que a Heather tinha simplesmente decidido fugir, e aquela situação ganhou rapidamente as mídias, porque o caso era bastante incomum, afinal de contas, era a filha de um policial de Denver quem estava desaparecida. O investigador Mark colocou bastante energia nesse caso, ele queria mesmo ajudar o amigo a solucionar esse problemão. A primeira parada dele, pessoal, foi justamente na casa dos irmãos Daniel e David. E foi o próprio Daniel quem apareceu na porta e imediatamente barrou a entrada. Ele não deixou o detetive entrar na casa e ainda ameaçou procurar seus direitos caso o oficial insistisse. E como não tinha nada contra o homem, o Sr. Mark teve que recuar. Ele não tinha o direito de inspecionar a casa sem um mandado, e ele não tinha um mandado de buscas, e percebeu que não poderia contar com a cooperação do Daniel, e isso era péssimo, porque evidências importantes poderiam ser perdidas. Antes de ir embora, o investigador olhou dentro dos olhos do Daniel e perguntou qual era a razão dessa recusa, e porque ele estava relutante em ajudar na investigação. O Daniel calmamente respondeu que tinha um advogado e só responderia às perguntas na presença dele. Enquanto Mark se afastava da porta de entrada, o David, o irmão gêmeo do Daniel, chegou em casa. O Daniel imediatamente gritou pelo irmão, ordenando para que ele não conversasse com o detetive.
e que entrasse rapidamente em casa. Enquanto o investigador Mark Crider observava aquela cena pitoresca, ele se deu conta de que o pai da Heather estava certo. Daniel DeWild estava escondendo alguma coisa. Afinal de contas, por que é que ele teria contratado um advogado se ele estava insistindo que a Heather apenas tinha se cansado da família, ido embora e desaparecido? Aliás, ele tinha dito acreditar que em breve ela voltaria para buscar as crianças, então não fazia qualquer sentido ele contratar um advogado criminalista para auxiliá-lo a falar com a equipe de investigações. Além disso, ele não parecia preocupado com a mulher ou mesmo procurando por ela, ainda que tenha jurado seu amor há alguns dias, na ocasião em que esteve na casa dos pais dela para tentar convencê-la a desistir do divórcio. Tudo parecia tão estranho, gente, e assim, o detetive não podia fazer nada sem um mandado, e ele teve que sair do local imediatamente, né? E as coisas, pessoal, andaram a passos curtos, viu, gente? Quando a polícia finalmente obteve um mandado de busca para a casa do Daniel, a Heather estava desaparecida há 6 dias. Dentro da casa, a equipe de buscas não encontrou evidências de um crime, arma ou qualquer indicação de que a Heather tinha estado dentro daquela casa. No entanto, os investigadores logo descobriram que no dia em que a jovem desapareceu, o David levou seu veículo a uma oficina que ficava localizada a cerca de 25 quilômetros de distância da casa. E isso era muito suspeito, porque assim, o David dirigiu tão longe quando os gêmeos trabalhavam como mecânicos e poderiam ter lidado com os reparos do carro eles mesmos. Mas ele não, ele pegou aquele carro e dirigiu para longe para procurar uma oficina. Bom, o Mark, o investigador, conseguiu em pouco tempo um mandado para examinar o veículo e os policiais especularam que talvez a Heather estivesse morta e o David havia conseguido esconder o seu corpo longe de casa. Para fazer uma inspeção no carro, eles trouxeram cães especialmente treinados que costumavam reagir ao cheiro de um corpo em decomposição. Enquanto verificavam o carro do David, os cães começaram a latir perto da porta traseira do lado do motorista, indicando que o corpo da Heather poderia ter estado no carro por algum tempo. O investigador finalmente se encontrou e conversou com o David e contou a ele as reações dos cães farejadores. Em certo momento, o detetive foi bastante direto e falou abertamente com o David. Ele perguntou sem rodeios se o rapaz tinha tirado a vida da Heather. O David baixou a cabeça e deu sinais de um nervosismo quase que incontrolável, mas respondeu apenas que precisava falar com o seu advogado e saiu. Depois de falar com o David, o detetive não tinha dúvidas de que ambos os irmãos gêmeos estavam envolvidos no desaparecimento da Heather. Um dia após receber a notícia de que os cães detectaram decomposição no veículo, o David e a sua namorada Rosiane se casaram, solidificando assim as suspeitas da polícia. Isso porque muito tempo depois a Rosiane admitiu que o casamento aconteceu tão repentinamente apenas como precaução, já que os cônjuges não são obrigados a testemunhar um contra o outro. 2 semanas após o desaparecimento da Heather, no dia 4 de agosto de 2003, a polícia encontrou o seu Nissan Sentra branco no estacionamento de um complexo de apartamentos em Wheat Ridge, no Colorado, a cerca de 9 quilômetros de distância da casa do Daniel. Segundo moradores locais, o carro estava estacionado lá há vários dias, com a janela do lado do passageiro completamente aberta. Os detetives passaram o dia todo examinando o carro, que parecia tão limpo que não havia evidências de que até mesmo a Heather estivesse andado nele. Eles não encontraram nenhum vestígio do DNA da Heather dentro ou fora do carro, nem impressões digitais ou qualquer outra coisa que indicasse que a Heather tinha usado o veículo. O veículo parecia um veículo 0 km, novo, que nunca ninguém tinha andado.
E óbvio que isso é muito suspeito, né? Os investigadores, pessoal, vasculharam a área arborizada ao sul do complexo de apartamentos onde o carro foi encontrado, usando rastreadores, câmeras de imagem térmica e um helicóptero da polícia. Para a decepção das autoridades, as buscas não produziram pistas que pudessem levar a Heather, e foi nesse momento que o casal Carol e Dave percebeu que tinham perdido a sua filha para sempre. Por fim, exatamente um mês depois, no dia 4 de setembro de 2003, o corpo da Heather The Wild foi descoberto por um trabalhador rodoviário que estava cavando terra na estrada. Ele notou um grande saco de lixo no chão e, ao se aproximar, chamou a polícia. Nesse meio tempo, o corpo havia se decomposto tão gravemente que foi necessário usar registros dentários para a identificação daquela vítima. O rosto da mulher estava coberto com uma máscara feita de fita adesiva e tinha uma corda que estava em volta ao seu pescoço e também nos seus pulsos. O corpo tinha sido enrolado em sacos de lixo e preso com fita adesiva antes de ser colocado em uma cova rasa. Os membros da família identificaram as roupas como as roupas que a Heather estava usando no dia em que esteve na casa do Daniel, em 24 de julho. O legista não foi capaz de determinar a causa exata da morte da Heather, mas a natureza de seus ferimentos sugeria que ela foi estrangulada ou morreu por asfixia. Os investigadores tinham certeza absoluta que os gêmeos estavam envolvidos. A localização onde o corpo foi encontrado era na mesma região onde ficava a oficina que o David visitou no dia que a Heather desapareceu. Aquela oficina a 25 quilômetros. Como eu acabei de dizer, as autoridades estavam certas do envolvimento dos irmãos gêmeos, mas evidências circunstanciais eram tudo o que eles tinham. Faltava uma evidência direta, então o Mark não estava apto a prender nenhum dos irmãos, quanto mais os dois. O Dave Springer, pessoal, pai da vítima, sentia-se arrasado pela impossibilidade de fazer qualquer coisa. As investigações estavam se arrastando por muito tempo. Na verdade, ninguém contava nada aos pais e irmãos da Heather. Os detalhes da investigação estavam meio obscuros e por isso parecia que ninguém estava lidando com o caso. E na verdade, gente, a investigação entendia quem eram os culpados, mas a falta de evidências diretas deixava os investigadores de mãos amarradas. O tempo passou, pessoal, e cerca de 2 anos depois, em 2005, em Denver, houve uma alteração no judiciário e, por fim, acabou mudando até mesmo o promotor desse caso, e o novo promotor prometeu à família Springer que ajudaria nas investigações do misterioso assassinato da Heather Springer. A nova equipe de investigação revisou minuciosamente as mais de 1.500 páginas de documentação sobre esse caso e reexaminou todas as evidências e todos os detalhes. No entanto, esses esforços não trouxeram novos resultados, não houve evidência física, a análise de DNA não revelou nenhum vínculo entre os irmãos e a morte da Heather. Os detetives acreditavam que, além dos irmãos, a esposa do David, a Rosiane, que também morava na casa, poderia estar envolvida no caso, mas como esposa oficial, ela tinha o direito de não divulgar informações sobre o marido e assim, sem grandes descobertas e com as investigações esfriando a cada semestre, mais 4 anos se passaram. Em 2009, a investigação sobre a morte da Heather The Wild foi assumida pelo Russ Booth Wright e um novo promotor encarou a tarefa com extrema seriedade. Em 6 anos, o volume de documentação cresceu para 30.000 páginas, com 15 caixas adicionais com detalhes importantes. Depois de um tempo, um DVD de filmes caseiros chamou a atenção da nova equipe de investigação. Descobriu-se que durante o tempo em que foram casados, o Daniel e a Heather gostavam de praticar atividades incomuns. O homem assumia o papel dominante e a mulher se submetia voluntariamente aos desejos do Daniel.
O Daniel adorava amarrar a sua esposa e quando os detetives examinaram o vídeo caseiro, eles descobriram uma coincidência importante. A maneira como o Daniel a amarrava no vídeo era muito semelhante à forma como a mulher estava amarrada quando seu corpo foi descoberto. Os detetives também identificaram o perfil do homem em um site de relacionamentos, onde ele se listava como viúvo, embora a Heather estivesse desaparecida na época e o seu corpo não tivesse sido encontrado. Durante esse novo processo de investigação, conseguiram encontrar uma testemunha que viu o Daniel, o David e a Rosiane cedo pela manhã, perto do local onde o corpo da Heather foi posteriormente encontrado. Além disso, graças a novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, os especialistas puderam reexaminar as conversas telefônicas entre os três no dia do crime. Os três fizeram 14 chamadas entre si e os detetives conseguiram descobrir a localização geográfica de cada ligação. O celular do David, por exemplo, foi usado bem perto de onde o carro da Heather foi encontrado. E foi a partir daí que ele ligou para o irmão e depois para a Rosiane. Bom, gente, pouco mais de 8 anos após o crime ser cometido, combinando todas as informações obtidas, os investigadores levaram os criminosos à justiça com apenas evidências circunstanciais. Daniel, David e Rosiane foram presos em 14 de dezembro de 2011. Cada um foi acusado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer um assassinato. Enquanto os promotores se preparavam para o julgamento, os investigadores esperavam, de alguma forma, provocar os acusados. Eles acreditavam que a Rosiane poderia ser o elo mais fraco e tentaram virá-la contra os irmãos. Mas não funcionou, tá? A mulher continuou a afirmar que nem ela, nem os gêmeos estavam envolvidos no crime. Os três passaram 8 meses atrás das grades, aguardando o julgamento. E o primeiro a ceder foi o David. Por fim, pouco mais de 9 anos após o crime, o homem confessou que seu irmão gêmeo tirou a vida da sua cunhada Heather. Talvez tenha sido a prisão, ou talvez ele realmente amasse a Rosiane e quisesse tirá-la do caminho do perigo, fazendo um acordo com o promotor, ou talvez ele apenas analisou todas as evidências e escolheu diminuir o seu tempo de prisão. Mas de qualquer forma, o David aceitou um acordo com a promotoria e se não fosse pelo seu testemunho, os irmãos provavelmente teriam escapado do crime. Gente, o David deu aos promotores todos os detalhes desse caso. Ele explicou que seu irmão Daniel começou a planejar o crime em abril de 2003, depois de ser ordenado a pagar pensão alimentícia, enquanto o processo de divórcio acontecia e eles já não estavam mais morando na mesma casa. Ele pensou cuidadosamente em cada movimento que fez. Quando o Daniel contou ao David sobre o seu plano e pediu ajuda, ele disse que iria pensar no caso. O David admitiu que estava com medo por seu irmão, achava que o Daniel não poderia fazer isso sozinho, seria pego e preso imediatamente. Então o David concordou em ajudar. O plano seguiu da seguinte maneira: a Heather e as crianças chegaram ao meio-dia do dia 24 de julho de 2003 na casa dos irmãos. E quando o Daniel foi encontrá-los, o David supostamente tentou impedir seu irmão, mas ele não ouviu. Enquanto as crianças brincavam na casa, o Daniel levou a Heather para a garagem, prometendo devolver os vídeos íntimos do casal que supostamente estavam guardados lá. Aqueles vídeos que a promotoria depois teve acesso. Na garagem, o homem agarrou a vítima pelos ombros e a jogou no chão. Segundo David, ele poderia ter evitado o crime, mas não o fez. Continuou lá, apenas observando em silêncio o que acontecia. Seu irmão pegou um martelo na prateleira e golpeou a Heather várias vezes na cabeça, deixando-a inconsciente. Imediatamente depois, o Daniel amarrou a Heather com uma corda da mesma forma que a amarrava durante os seus jogos íntimos. Mas desta vez ele fez um laço em volta do seu pescoço
e a suspendeu no telhado da garagem. Deixando o Daniel na garagem, o David levou o carro da Heather de volta ao estacionamento do complexo de apartamentos e limpou o carro minuciosamente por dentro e por fora. Quando o David voltou à garagem, seu irmão já havia envolvido o corpo da sua esposa em sacos de lixo e o colocado no banco de trás do carro do David. O David verificou o pulso da mulher e se certificou de que ela estava sem vida. Então dirigiu até o local pré-planejado onde iriam enterrar o corpo. A Heather talvez nunca tivesse sido encontrada se não fosse por um problema na transmissão do carro que o forçou a esconder o corpo em um outro lugar a caminho do desfiladeiro, porque o David teve que parar em uma oficina para consertar o carro. A investigação obteve pistas sobre os movimentos do carro e, quando perguntado pelos investigadores sobre como os irmãos conseguiram se livrar de todas as evidências de forma tão profissional, o David disse que eles assistiam regularmente a programas de crimes na TV e obtinham muitas informações sobre essas questões. Por exemplo, eles usavam luvas duplas para não deixar rastros, eles sempre estavam limpando tudo que eles tocavam. E para comprovar tudo isso, David DeWilde teve que fazer um polígrafo e, após ser aprovado, os promotores ofereceram um acordo. O David se declarou culpado de conspiração para cometer um assassinato em segundo grau e recebeu 12 anos de prisão ao invés de prisão perpétua. Quase um ano depois, em novembro de 2012, começou o julgamento do Daniel no Tribunal do Condado de Jefferson. O David testemunhou, culpou seu irmão pelo crime, declarou a total inocência da sua esposa Rosiane através do seu testemunho, pediu desculpas por toda a dor que ele causou à família da Heather e foi sentenciado pelo tribunal a 12 anos de prisão. Já o Daniel, ele se declarou inocente e continuou a insistir que não sabia para onde a Heather foi depois que ela supostamente deixou a casa. Sua defesa alegou que, na verdade, quem tirou a vida da Heather foi o David, afinal, ele foi quem se livrou do carro e do corpo. Mas o júri não acreditou nessa versão. O júri voltou com o seu veredito e consideraram o Daniel culpado de conspiração para cometer um crime em primeiro grau, mas não conseguiram decidir se ele realmente o cometeu. Por causa disso, o juiz marcou uma nova data de julgamento para um mês depois. Mas o Daniel ficou com medo de ser preso sem a possibilidade de liberdade condicional, de receber ali uma pena de prisão perpétua, e pediu a seu advogado que tentasse um acordo com a promotoria. Os promotores estavam bastante confiantes, mas fizeram uma oferta e o Daniel acabou aceitando. Por conta disso, Daniel DeWilde aceitou o acordo, se declarando culpado de assassinato em segundo grau e renunciando ao seu direito de apelar. Ele foi sentenciado a 74 anos de prisão, com um mínimo de 35 anos para tentativa de liberdade condicional. Ele atualmente cumpre sua pena na prisão estadual do Colorado e se tornará elegível para liberdade condicional em maio de 2045. Após o julgamento, o promotor do caso disse em uma coletiva de imprensa que acredita ser bastante claro que o Daniel armou para seu irmão David, ele estava no controle da situação, e sobre a esposa do David, a Rosiane, o promotor concluiu que o seu conhecimento dos eventos era menor do que eles pensavam anteriormente. O caso contra ela foi arquivado porque não havia probabilidade razoável de condenação em um julgamento. A Rosiane sempre afirmou que não suspeitava de nada e aguardou fielmente a soltura do grande amor da sua vida. Após a prisão do Daniel, seus filhos Hannah e Jacob foram levados para viver com seus avós maternos, e eu fico muito triste com o desfecho desse caso, porque no final das contas, as crianças perderam a sua mãezinha por pura ganância do pai, só porque ele não queria pagar uma pensão alimentícia. É bizarro isso para mim, e é lógico que eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês pensam sobre o caso de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, e se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.